Ó, recebi a seguinte mensagem. Como falar em inglês, eu não entendi. Eu disse, I not understood, e me disseram que eu estava errado. O certo seria dizer, I did not understand ou I didn't understand. Mas quando então eu uso understood? E por que eu não posso falar I not understood? Dúvida super pertinente e um pouquinho difícil até de explicar isso. Mas é o seguinte, em inglês a gente não conjuga os verbos como em português. Então, em português, como a gente falaria isso? No presente, eu entendo. No passado, eu entendi. No futuro, eu entenderei. Eu entendia. Enfim, a gente vai mudando. Sabe aquele, quando a gente está na escola, para fazer eu, tu, eles? Isso aí é conjugar verbo. Só que em inglês isso não existe. Até por isso que a gente bate tantas vezes no verbo to be, porque o verbo to be é o único em inglês que conjuga. Ele muda dependendo da pessoinha que você está usando, se é passado, presente, futuro, etc. Os outros verbos não. Então, como é que você faz para saber se você está falando no presente, no passado ou no futuro? Seguinte, quando a frase está na afirmativa, no presente, você joga o verbo normal, do jeito que ele é. No passado, tem dois jeitos. Se for um verbo regular, você vai colocar ed. Fim. Então, tá lá ed, é passado. Se for um verbo irregular, você vai jogar esse verbo na segunda coluna. A primeira é o presente, a segunda vai ser o passado. E se for um verbo no futuro, você vai colocar will e mais o verbo, para dizer que está no futuro. Então vamos pegar o understand aqui de exemplo. A gente está falando só de afirmativa, tá? Então eu vou falar assim, eu entendo. I understand. Fechou o presente. Eu entendi. I understood. Por que o understood está na coluna? A primeira coluna no presente é understand, na segunda coluna é understood. Ok. Eu vou entender. I will understand. Parênteses. O will não traduz como vou, como verbo ir. Esse aí é o go. O will ele só faz o futuro. Se a gente for traduzir certinho ao pé da letra, a gente vai falar entenderá. É porque não é comum no português a gente usar o entenderá. O nosso jeito comum de falar é vou entender, mas o will não é ir, ok? Beleza. O understand é um verbo irregular, então fizemos esse exemplo aí. Mas vamos pegar um regular, só para vocês entenderem como é que é o negócio do ED também. Eu moro em São Paulo. I live em São Paulo. Eu morei, ou eu morava, passado, em São Paulo. I lived, ED, regular, em coluna, em São Paulo. Eu vou morar, eu morarei, I will live em São Paulo. Ok. Só que na pergunta e na negativa, eu não posso mais fazer tudo isso que eu estava fazendo aqui na afirmativa. Por que sim? Porque a regra do inglês é assim que essa língua funciona. Então eu vou usar os verbos auxiliares para falar se eu estou falando de passado, presente e futuro, na negativa e na pergunta. Auxiliar, o próprio nome dele já diz, né? É um verbo que auxilia, que dá ajuda. Então, eu costumo brincar, colocaram lá uma caixinha e sortearam. Ah, esse aqui vai ser do presente, esse aqui vai ser do passado, esse aqui vai ser do futuro. Tem que decorar, não tem jeito, é a regra. Regra é regra. O auxiliar do presente é o do. Então, se eu quero fazer uma pergunta ou uma negativa no presente, eu vou usar o do. Então, a frase que eu coloquei lá foi I understand. Afirmativa, eu entendi, eu entendo. Presente. Jogar isso daí na negativa, eu não entendo. Eu vou colocar o do junto com o not, porque é uma negativa. I do not understand. E se for uma pergunta, eu vou jogar o do na frente. Do you understand? Você entende? Então é sempre assim. Sempre que tiver uma pergunta, vem o auxiliar na frente, e aí você faz a pergunta. E sempre que for negativa, vem o auxiliar junto com o not para fazer a negativa. Acontece que o auxiliar vai mudando, o verbo não. O verbo fica sempre igual, é a regra do inglês. Daí, se eu quiser jogar essa pergunta para o passado, ó, essa negativa para o passado, I do not understand, eu não troco mais o verbo, é a regra, tem que deixar ele do jeito que tá. Eu vou trocar o auxiliar do presente para o passado. Então vai ficar I did not understand. Eu posso juntar o did com o not e ele vai virar didn't. O didn't é uma forma rapidinha de falar did not, é a mesma coisa. E aí vai ficar eu não entendi.
E se eu quiser falar no futuro, I will not understand. Eu não entenderei. Ok? Se eu for fazer tudo isso em forma de perguntas, do you understand? Você entende? Did you understand? Você entendeu? Will you understand? Você repara que o understand nunca vai mudar. O verbo não muda. A mesma coisa aconteceria se eu estivesse falando do live, ou do love, ou do have, ou de qualquer verbo. Do you live in São Paulo? Did you live in São Paulo? Will you live in São Paulo? I do not live in São Paulo. I did not live in São Paulo. And I will not live in São Paulo. É a mesma coisa. Repara que o verbo não muda. Se o verbo não muda, eu não tenho como saber se eu estou falando passado, presente ou futuro. Em português a gente sabe porque o verbo muda. Eu moro, morei, morava, moraria, morarei. Vai mudando. Em inglês não tem isso. Então a gente sabe que está passado, presente ou futuro por causa do auxiliar. E é por isso que eu não posso simplesmente jogar o not lá e acabou. Porque se eu só jogar o not lá, eu não vou saber se é passado, presente ou futuro. E aí a dúvida é, por que eu não posso falar I not understood? Igual a gente fala em português. Eu não entendi. Deixa o understood no passado e coloca o não. Estruturalmente falando na nossa cabeça brasileira, isso tem todo sentido, porque a nossa língua é assim. Mas aquela língua não é. Inglês é diferente. E a regra, pronto, acabou. Não dá pra você aportuguesar as coisas às vezes. Então, é por isso. Então, a primeira pergunta é, por que eu não posso falar I not understood? Eu tenho que falar I did not understand ou I didn't understand. Na verdade, o did not e o didn't são a mesma coisa e você tem que falar porque é a regra de que você tem que colocar os auxiliares para fazer as negativas, ok? E por que eu não posso usar, e quando uso então o understood? O understood, ou qualquer outro verbo na coluna, na segunda coluna, você só vai usar se a frase for afirmativa. Aí você coloca a pessoa e o verbo, direto, normal. Se não, é a pessoa, o auxiliar e o verbo. O auxiliar na negativa ou na pergunta. Ficou claro? Isso é uma dúvida que eu sei que eu brinquei, eu respondi pra pessoa, falei, nossa, isso daí eu preciso de umas 4, 5 aulas pra ensinar. Mas é isso, a ideia geral é essa. A gente precisa de auxiliares no inglês, porque não conjuga o verbo. Ok? Beijinhos e mandem mais dúvidas, eu adorei. Eu recebi já algumas mensagens com eu não sei como é que faz isso, me ajuda a fazer aquilo, eu não entendi essa coisa. Coisas que eu falo e coisas que a pessoa aprende na vida mesmo. Isso daqui rolou numa conversa e a pessoa não entendeu por que isso daqui estava acontecendo e falou, putz, me ajuda, o que aconteceu? Aonde eu errei? Como eu errei? Então, se vocês tiverem dúvidas de inglês, manda pra mim que eu vou fazendo videozinhos e respostas, tá bom? Beijinhos!